Nós queremos tanto o Senhor entrando em cada lar, entrando em cada casa, entrando em cada família que pede ajuda nesta hora, que está diante de ti, dizendo: Deus, nós precisamos de ajuda. Ajuda para colocar em liberdade aquele que está preso no álcool, aquele que está preso nas drogas, aquele que está numa vida promíscua, numa vida devassa, aquele que está enfeitiçado, que está imacumbado, aquele que tem alguma coisa errada na vida dele, Pai. Mas a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então não te detenhas em operar nesta casa, não te detenhas em operar nesta família, em libertar esta família, em tirá-la do cativeiro, em tirá-la das mãos do inimigo. Ore, ele quer ouvir a sua voz. Isso, apresenta-te a Deus agora e fale com as suas palavras: Deus, eu vim pedir ajuda. Deus, eu vim pedir um milagre. Deus, eu vim pedir uma resposta. Eu vim pedir uma mudança na minha história, na história da minha família. Ele é Deus para fazer o impossível se tornar possível. Quando Deus opera, não há macumba, não há feitiçaria, não há bruxaria, não há magia negra, não há impossibilidades para Deus. Creia somente, creia para você ver a glória de Deus, creia que o impossível se torna possível. Levante as mãos e diga: Senhor, minha família pede ajuda, pede a manifestação do teu poder para abençoá-la, para libertá-la de todo mal, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bem-vindos, podem sentar, por favor. Recebam os nossos cumprimentos. Estamos aqui em mais uma reunião da família. Ante cada manifestação do poder de Deus, eu estive em Mogi das Cruzes agora e Deus operou bastante. Deixa eu ver se eles colocaram aqui na coisa para mostrar só a primeira parte. A igreja lá é muito maior do que essa, mas tinha muita gente, uma multidão. Eles contaram mais de 1.500 pessoas presentes e Deus operou bastante. Mostra um pouquinho do que aconteceu, que é bonito você ver, que pode estar acontecendo na sua casa, vai acontecer na sua família também. Por favor, diretor, passa por favor. Quem já aconteceu? O que foi a senhora? O braço estava ruimzinho. Não conseguia. Ficava crocante, né? Assim, que nem chocolate. Não podia fazer assim? Estralava tudo. E agora? Por causa do pezinho que pega assim. Acabou o estalo. Amém. Graças a Deus, curado, em nome do Senhor Jesus. Olha que bonitinho. Como é que o senhor chegou aqui andando? É aqui, ó. Eu vi o senhor vindo pela frente. Tá achado ainda. Agora põe a bengala aqui. Anda agora, homem de Deus. Agora é caminhar com Jesus. Glória a Deus. Nada mais. Vai lá, manda mais rápido. Vai. Não vou levar na casa mais. Não vou levar na casa. Glória a Deus. O ciático estava inflamado e eu não podia movimentar agora. Por causa da inflamação do ciático. Como é que o senhor estava andando? Não, veio quando estava. Imita aí para mim, imita. Aí. Agora vem para cá, anda para lá, que aqui está mais livre. Anda rápido. Dá aquela corridinha para Jesus. Ai, glória a Deus. Que bonito. Tava com dor aqui, ó. Eu não podia ficar em pé. Não podia? Tinha que sentar. E agora? Ah? Joia. Anda aí. Joia. Anda bem. Glória a Deus. Olha aí, que bonito. Glória a Deus. Vai lá. Tinha, né, um problema de úlcera varicose, apesar que ainda está tratando. Mas isso aqui é muito desagradável, incomoda. Eu cheguei muitas vezes a chorar, fazer curativos, né? E aquela ardência, às vezes a perna aqui, a esquerda queimava, sabe? E formigava, e além do mais, também ficava pinicando quando estava saindo a secreção. Nossa, foi um desespero, né? E agora passou. Aí eu não podia quase fazer assim por causa da úlcera varicosa. E tem que ir lá no banheiro, ver que ele secou essa úlcera aí, creio. Amém. Aí o pastor já me pediu para ir no banheiro para ver se a ferida tinha sumido. Ela não sumiu, mas ela diminuiu bastante. Não levanta o braço, a mão dorme. E agora? Vai levantando o braço, vai levantando. Isso, o que foi que trouxe a senhora? Aí, você está levantando, conseguindo. Aí. Abaixa agora. Agora levanta rápido. Ó, aí. Ai, que bonito. Agora anda sem essa bengala agora. Anda sem a bengala, em nome de Jesus. Anda. Vai andando. Isso.
Vai andando, vai soltando, viu? Quem fez no braço faz na perna também. Vai lá, vai colocando. Isso. Estava com dor nos braços e graças a Deus agora passou. Passou, glória a Deus. Estava muito ruim, estava me torcendo lá na frente. E eu creio pela intercessão a Deus, pelo pastor Jaime, em nome de Jesus, que eu recebi minha vitória. E agora? Senhor Jesus, estou bem. Tá bem, glória a Deus. Graças ao Senhor. Estou sentindo muito bem. Ó. A dor sumiu? Não, Senhor, sumiu. Graças a Deus, estou feliz. Eu estava com dor na perna e nas costas e agora estou bem. Tá bem. Dor nos joelhos, agora estou bem melhor. Tá bem melhor, glória a Deus. Só Dor isso. aqui no braço, muito forte, quando cheguei aqui, agora passou. Passou, glória a Deus. O Dor senhor... na perna aqui, na bacia. E passou. Mas O senhor estava andando bem? tudo tá bom, graças a Deus. Mas antes da oração, Tava doído, né? doendo. Mas para andar o senhor dava bem. Andava, mas não Mas doía, só a dor. doía de Agora a dor noite. passou. E a ele toda a honra e toda a glória, né, pessoal? E é só uma parte só, passamos em várias partes. E essas campanhas é para Deus soprar. Então, o pessoal de Franco da Rocha, segunda-feira, agora 27, que você está assistindo aí dia 27, às 7 horas da noite, levem os enfermos, pessoas, para mostrar o poder de Deus. O diabo quer tirar isso da igreja, como se Jesus mudasse. Não. As pessoas procuravam Jesus no passado por causa dos seus problemas. E aí, se você entender, você pode ler livro de Lucas, capítulo 4, não é mensagem de hoje, não. Lucas 4, do 40 em diante, depois da cura da sogra de Pedro, levava os enfermos para Jesus. Depois, Atos dos Apóstolos, levava os enfermos atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Isso tem que acontecer no nosso meio, estamos vendo. Hoje é a campanha da família, depois eu quero ver resultados da família também. Cadê a irmã Angélica, que o seu filho foi liberto? Cadê a Angélica? Cadê a Angélica? Pega lá, cadê o obreiro que estava aqui? Pegou aqui, o obreiro pega esse Alexandre Rios, eu acho que ele foi arrebatado, irmão. Ele passa para mim, depois vai embora, não sabe nem quem é a pessoa. Irmã Angélica, é Angélica seu nome, né? É, Angélica. É o William, que ele estava aqui na igreja comigo todas as quartas, os domingos. Quando foi agora, ele arrumou um servicinho e está trabalhando, graças a Deus. E não houve mais voz. Ele ouvia vozes? Ele ouvia voz. Ele tinha perturbação mental e tudo, atormentado. Toma remédio, ele não está tomando remédio. Não pode parar, só o médico que pode mandar. Então, mas ele está curado. Foi Deus que curou ele. Dá abençoado, não ouve umas vozes e já está trabalhando. Ele não ouve mais voz e está trabalhando, graças a Deus. Ficamos felizes, Angélica, glória a Deus. Isso, mas tem que acontecer com todo mundo aqui. Quando eu perguntar quem tem um testemunho da família para contar, você tem que levantar a mão e contar. O meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Tem que acontecer. Agora vamos entrar na mensagem de hoje. Pessoal, tá forte, hein? Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo 9, versículo 23. Isso vai te ajudar bastante. Marcos 9, 23. Isso aqui é Jesus falando para um homem que levou o filho dele. Deixa eu contar um pouquinho da história. Ele chama de lunático a Bíblia. Ele não era dono de si mesmo, como muita gente não é dona de si mesma. Imagina, ele jogava no fogo, se jogava na água. Às vezes a pessoa não tem noção do perigo. Não é só uma pessoa que tem problema psíquico, emocional, que não tem, é verdade. Uma criança que tem, às vezes, um transtorno, ela não tem, entenda bem, noção do perigo, como um bebezinho não tem. Você solta uma criança na rua, ela pode correr por meio da rua, sabendo que está indo para a morte, ela nem sabe disso. A mesma coisa a pessoa que está na bebida, está nas drogas, eles são como inocentes. Jesus falou isso lá na cruz do Calvário, quando as pessoas xingavam, debochavam, e o que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a pessoa que está assim, ela também não sabe. Não, pastor, ela já é adulta, eu sei. Mas a Bíblia mostra que a pessoa no pecado é como pessoa louca, pessoa que não tem raciocínio, não tem entendimento. Ela está fazendo coisa errada, achando que não é nada demais. E esse moço não, era possessão demoníaca. O demônio jogava ele no fogo, jogava na água. E ele disse, Senhor, se tu pode fazer uma coisa, ajuda-nos. Jesus responde para ele, 9:23, Marcos 9:23. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo que está na Bíblia é sagrado, irmão. Tudo que está escrito aqui, você pode, se você crer. Se eu não estou tendo, vamos falar você, se nós não temos algo, é porque nós não conseguimos crer ainda.
Porque se a pessoa crê, ela verá a glória de Deus. Lembra comigo que Jesus falou isso aonde, pastor Jaime? Em João capítulo 11, versículos 39 e 40. Disse Jesus, tirai a pedra. 11:39, vou ler o 39 primeiro. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Realmente, um corpo de 4 dias é um corpo em decomposição. Hoje tem muitas técnicas e tudo, o pessoal vai ficar meses. Lá o líder religioso do Irã, ele morreu há meses atrás, agora que foram sepultá-lo. Então a pessoa tem essa técnica. Eu contei quando minha mãe foi para a glória, e o óbito dela foi assinado 5h30 da manhã de terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Mas foi 5h10, porque eu estava ali do lado, que é a hora que o médico atestou. Mas aí eu tinha compromisso na quarta-feira. Naquele mesmo dia eu fiz programa, fiz tudo normal. Então na quarta-feira, era uma quarta-feira como esta, no dia 24, dia 26, eu preguei aqui às 6 reuniões, depois viajei para o Rio, e no dia seguinte nós fomos sepultá-la na quinta-feira. Se não tivesse uma preparação, já estaria com o corpo cheirando mal. Já era um corpo de mais de 24 horas. Então, demorou ali mais de 48 horas. Foram mais, vamos dizer, 52 horas, só depois. Mas eles têm hoje, que eles fazem lá, tem lá a técnica para isso. Naquele dia não tinha. A Marta está falando uma coisa lógica, mas ela não está. Jesus não queria ver um corpo morto. Só essa parte aqui. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Não é uma nuvem vindo como no passado. Deus pode até mostrar isso, mas é simplesmente esse agir de Deus, as manifestações de Deus. Se nós não estamos tendo mais, porque estamos crendo pouco. Quando eu falo nós, eu estou incluído. Nós temos que orar, fazer como homem, com humildade, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu não estou conseguindo crer como deveria. Nós temos que crescer mais. Não culpe ninguém, ele estava culpando. Como nós culpamos os outros pelo nosso vaca? Não, porque marido diz, minha mulher não me dava atenção. Ou a esposa diz, meu marido não me dava atenção. Não, se você crê, você ia lutar por ele, para ele ser o marido que a senhora que ele tinha que ser. O senhor ia orar para ela ser a mulher que tinha que ser, e não fazer coisa errada e depois jogar a culpa em alguém. Como também ele jogava, ele disse, Senhor, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, este onde quer que o apanha, despedaça, ele arranja. Eu roguei aos teus discípulos que expulsasse e não puderam, Senhor. Quer dizer, ele está culpando, mas ele mudou depois. Quando ele mudou, porque Jesus não foi precipitado em colocar as mãos, não. Jesus mandou para ele, Pai, há quanto tempo lhe sucede isso? E o demônio manifestado lá. Ele disse, Senhor, desde a infância, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer uma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crer. Aí ele mudou. Com lágrimas ele disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, ele estava na incredulidade. Muita gente está na incredulidade. Não é pecado não. Se tem pecado também separa. Mas a maioria das vezes é incredulidade. Nós não conseguimos crer. Como é que temos que crer? Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Aliás, Romanos fala muito sobre o assunto, pessoal. É só você entender, mas tem muito para nós ainda. Romanos, capítulo 10, desculpe, o versículo 9. Não adianta subir a chupacana, né? Diz, o 8, 9 e 10, o 8 de mais que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Amigo, quem crê na palavra de Deus, versículo 11, ele não será confundido, porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, mas nós não conseguimos crer. Nós temos que aceitar no coração e falar com a boca. Não é crer em Deus, eu creio no homem lá de cima, eu creio numa força superior. A maioria das pessoas falam isso. Não, crer no Senhor é crer na palavra. Quem crê na palavra faz o que ele mandou. Quem crê no que ele diz, faz como ele mandou a pessoa fazer. Por exemplo, os sinais seguirão a quem? Aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios.
Não é toda pessoa que expulsa demônio, não é só quem crê. Não é pastor, os sinais seguirão os pastores. Desculpa, não estou falando mal de pastor, mas tem pastor que não crê, não expulsa demônio. Tem pastor até que diz que não tem demônio. Então ele não vai expulsar demônios. Se Jesus deu autoridade, que existem os demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Mas o que é demônio? É o bicho de chifre, com tridente lá, com garfo? Não. É tudo aquilo que contradiz a palavra. É um espírito que o que ele faz, entenda bem, contradiz a palavra de Deus. Se a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, expulsa o demônio da sua casa. Um demônio, uma legião, uma potestade, um principado que está agindo naquela família. Lá tem o problema do álcool, lá tem o problema das drogas, lá tem o problema da prostituição, lá tem o problema de uma doença, herança genética, está ali, presente. Tem que alguém chegar e mandar aquele demônio embora, expulsar como Jesus mandou. Então os sinais seguirão os que crerem, que na palavra de Deus, em nome de Jesus, ele expulsará demônios. Ainda em Romanos, nós vamos para o capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, foi drástico. E depois é Senhor, porque naquela época o nome era muito ligado à vida da pessoa. E ele não poderia ser chamado de Abraão, porque Abraão quer dizer pai de muitas nações. Mas ele não tinha um filho, o que ele teve foi fora do casamento, Ismael, que não foi considerado por Deus como de maneira legítima, porque não foi o plano de Deus. Aí esse homem, entenda bem, acreditou. Deus chegou para ele primeiro, tinha chamado ele para Abraão, vem cá comigo, porque ele estava falando, Deus, eu envelheci, todo mundo envelhece, eu não tenho filho, um herdeiro meu não vai ser um filho meu, nascido de mim, sabe quem vai ser seu? O meu Damasceno, meu servo, porque é de confiança, nascido na minha casa, ele vai ser o meu herdeiro, tudo que eu tenho vai ficar para ele. Deus disse, não vai ser ele não, vai ser um nascido das tuas entranhas, vem cá, chamou ele para fora, conte as estrelas do céu. Ah, eu não posso, Senhor, assim será a tua descendência. E ele acreditou, aquilo ali que é importante. Depois teve o caso da Sara, um estudo para outro dia, mas ele acreditou. Ele diz, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Crer em Deus é crer no que Deus diz. Crer em Deus é fazer o que Ele está mandando você fazer. E às vezes não estamos crendo. Ele diz, em meu nome expulsarão um demônio. Você pede Ele para expulsar. Você pede Ele para tirar o demônio. Ele não vai fazer isso, Ele mandou você fazer. Você tem que crer nele, fazer o que Ele mandou. E diz, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Puxa, imagine um homem de 100 anos. Eu fico sempre pensando, quando o Abraão falou que a Sara estava grávida. Os servos de Abraão devem ter debochado, coitado do velho, ficou maluco. Hein? Ela com 90 anos, quando ela chegou lá com a barriguinha já, estou grávida, hein, pessoal? A patroa ficou doida. Deve estar com inchaço ali. Naquela época, claro, não tinha um conhecimento de mioma, né? Mas está com alguma doença, está com alguma enfermidade? Não. Ela acreditou, é sobre a palavra de Deus. As pessoas não querem assumir o que Deus diz. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, que serás salvo tu e a tua casa. O seu filho está bem, mas eu vi ele bêbado, está amaldiçoado esse vício. Deus está agindo, Deus está operando. Quer dizer, está chamando à existência o que ainda não existe. Não, meu filho é uma benção, mas você assume porque foi Deus quem falou que o seu filho será salvo, mas o seu pai será salvo, sua mãe será quem tem, né? Seu irmão, sua irmã, se você crer. A mulher chamada Raabe, ela pediu para a casa dela, pediu para a casa do pai, casa da mãe, casa dos irmãos, casa das irmãs. Ela não tinha filhos ainda, depois teve, senão ela falaria filhos e filhas também. É toda a casa, é colocar. Mas eu estava comentando hoje, às vezes queremos abraçar o mundo todo e nem oramos pela nossa família. Nós devemos apresentar, de fazer uma lista a Deus, essa aqui é a casa do papai. Quem é a casa do papai? Se a avó está viva, né? Se não é os tios, não tem os primos. Tem que colocar diante de Deus. A casa da mãe, a mesma coisa. A casa dos irmãos, que é o cunhado ou a cunhada, sobrinho e sobrinha. Também se eles têm filhos, vão lá, sobrinho de segundo, vai assim por diante. Nós temos muita coisa para orar e não oramos. Nós não apresentamos, aí queremos fazer uma porção de coisas e esquecemos daquilo que Deus nos deu. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa.
E nós não conseguimos. Nós não conseguimos crer para a salvação da nossa casa, apresentar a Deus e crer, lutar contra as evidências, lutar contra os fatos, porque é tu e a tua casa. Então vai lá, casa do irmão, casa da irmã, do filho. Quem é a casa do filho? É a nora. Quem é a casa da filha? É o genro, os netos. Vamos colocando diante de Deus. Eu, por exemplo, nas minhas orações, ser sincero, geralmente quando tem dias que eu oro de maneira específica por eles, mas geralmente eu oro, eu cito o nome, entenda bem, dos filhos, né, genros e noras, entenda, cito o nome dos netos e falo assim, por exemplo, eu falo assim, o Jorge e a família. Quem é o Jorge? Jorge é meu irmão, Jorge é a família dele, que inclui toda a família da mulher dele também. Tem dia que nós citamos alguém da família, o José e a família, outro irmão, a Sandra Maria e a família, que é minha irmã também. Aí cito também os parentes daqueles que já não estão mais, tem irmã falecida. Eu falo assim, os familiares da Elisa. Quem é Elisa? Minha irmã, que já está na glória, entendeu? Familiares da Elisa, familiares da Rose, familiares da Dadá, são tudo irmãs que já foram embora. Familiares do meu pai, familiares da minha mãe. Aí cito vocês também, os membros da igreja, seus familiares, os obreiros, os pastores, os missionários, seus familiares. Isso é todo dia na oração. Agora, tem dias que estão orações específicas. Você sabe que alguém daquela família está com um problema específico, ó, seu Deus, e o filho do fulano de tal. Eu estou dando o cartão para todo mundo colocar, pedir de oração à vontade. Você pode colocar uma presença. Não estou dizendo que toda hora eu vou atender para responder. Eu falei que eu não tenho outro só telefone, só tem aquele, não tenho outro número. O mesmo número que o missionário manda uma mensagem para mim, que o meu irmão manda, entenda que meus filhos mandam, é o mesmo de vocês. Não tem outro número, só tem aquele ali. E eu passo por quê? Porque eu não aceitei ser pastor. Então o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas, tem que se dedicar, tem que orar, tem que fazer aquilo ali. Então eu estou colocando aqui para você que talvez você não está conseguindo crer. Por quê? Porque você anda pelo que você vê. Abraão não andou. Se ele olhasse para ele não seria. Ele falou, Deus, tudo bem, mas eu não consigo crer. Ele pode dizer, Deus, isso é loucura. Como é que eu vou ser pai com 100 anos? Não. É a loucura de Deus. Não é coisa da sua cabeça. Não é você agora com 70 anos, 80, ou 60, o que quer ser mãe, quer ser pai. Não. É Deus quem fala. Não foi tanto que eles lutaram para não aceitar aquilo. Oh, Deus, peraí, tomara que vive Ismael, Senhor, por favor, que isso? E Deus disse, não, vai ser. Aí ele acreditou, ele se refez. A Sara chegou até mas o Abraão também riu no seu coração. Depois se refez, somos nós temos que deixar Deus falar, e quando Deus fala, você tem que, mas Deus fala pela sua palavra. É quando Deus fala ao seu coração, é que Ele dá aquela mensagem, aí funciona. É dessa maneira que você vence, é dessa maneira que você vai para frente. Voltando aqui então, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Por quê? Deixa aqui, você conhece bem, 2 aos Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Quer dizer, o que eu vejo vai fazer eu recuar, mas eu não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, nem pelo que eu penso. Eu ando pelo que Deus diz. Isso é andar sobre as águas. Não é propriamente agora eu ir lá e andar sobre as águas no mar, não. É andar sobre aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz, aquilo que está escrito. É isso que você tem que prestar. Ele fez isso, foi dessa maneira que ele venceu. Volta para o Abraão, não diz assim claramente, não andamos por fé e não por vista, por aquilo que Deus fala, não é aquilo que eu vejo, que eu sinto. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Não, Deus falou, mas deve ser coisa da minha cabeça. Por quê? Puxa, olha aqui, eu com 100 anos, olha aí, minha mulher com 90 anos. Não, nem para o amortecimento do ventre de Sara, que seria mais difícil. Já passou o costume das mulheres, ela não ovulava já há muitos anos, e não foi Deus quem foi. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Oh, não, você não pode duvidar de Deus, mas eu não duvido de Deus, você duvida do que Deus diz. Você não consegue crer, eu não consigo crer. Por isso nós não temos tudo aquilo que a Bíblia diz para nós. Por isso nós não temos tudo aquilo que Deus fala na sua palavra. Nós não conseguimos ter o que está escrito aqui. Nós perdemos bastante. Amigo, é tão sério, nada pode tirar sua atenção na hora da pregação. É um detalhe, eu costumo comparar com uma sala de aula. Está lá o professor está dando a explicação. E aí você já viu alguém viaja na maionese? Você somente vai longe. Aí no dia da prova cai aquilo. Mas o que é isso aqui?
Aí eu chego até a brigar com o professor não fez isso não. Eu lembro uma vez que quase que me bateram na sala de aula, mas no meu sentido, né? Que eu falei assim, o professor falou assim, aí professor, o senhor não deu isso não. Eu disse, pessoal, você desculpa, o professor deu sim, que eu anotei aqui. Aí, Jaime, vou aprender seu caderno então. Vou aprender seu caderno então. Quer dizer, onde eu tirei foi aquilo que o pessoal estava desligado. Eu tinha anotado aquele detalhe que ele tinha dado. Aquele detalhe que ele tinha dado, eu tinha anotado. E eu não inventei aquilo da minha cabeça. Eu anotei na hora que ele estava dando a explicação. Porque às vezes o professor dá a explicação, não é como aquilo. Tem um que escreve na lousa, faz aquele esqueminha, né? Tem vários tipos, porque você tem que se adaptar ao professor. Não é o professor. Tem muita gente que quer que o professor vá se adaptar a cada pessoa. Não dá. Ele tem centenas de alunos, às vezes, várias aulas, né? Então você tem que. Eu notava, tinha professor que o negócio dele era escrever na lousa. Ele dava toda a matéria ali, pronto, aí você tinha que copiar. Outro não, ia conversando, batendo papo, já estava dando aula. Você tem que ficar atento ao que ele está falando. Então a pregação, você fica atento, às vezes é uma mensagem, uma explicação que dá, um testemunho como aquele que eu passei. Puxa, aquela mulher falou úlcera varicosa, mas é que eu tenho. Peraí, é o que o meu pai tem. Peraí, se Deus curou, aí cura aqui também, não tem acepção de pessoa. Aí desperta você, acorda você. Então fique atento. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amigo, é coisa séria o que você está ouvindo hoje. Ele aceitou o que Deus falou, não o que ele estava vendo. Ele via um homem de 100 anos, ele via uma mulher de 90 anos que não teriam condições, mas foi Deus quem falou, o Pai. O pai disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. A mesma coisa somos nós. Senhor, ajuda a nossa incredulidade, e vai funcionar. Agora é só versículo rápido para você entender. Hebreus 11:6. Isso aqui é para fortalecer você. 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como é que eu creio que Deus existe? Porque eu vejo, não, porque Deus fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a pessoa pergunta no mundo incrédulo, mas quem criou Deus? Deus é eterno, amigo. Como é que eu vou querer saber quem criou Deus? Deus não foi criado, Ele é o Criador. Para de bobeira. Isso todo mundo tem constantemente. Eles querem nos encostar contra a parede, querem nos desmascarar, que nós não temos resposta. Quando diz, tá bom, você faz tudo, quem criou Deus? Você é amigo. Deus é eterno. Ou você crê ou você não crê. Você não vai entender com a sua mente finita, não adianta. E a pessoa às vezes tenta, não, você vai mostrando aqui então, creia, se aproxime dele. Tem um Deus que tudo pode, que muda histórias, que faz um câncer desaparecer do nada, que faz um câncer sumir quando alguém crê nele e vai ali e ora e amaldiçoa aquele câncer em nome de Jesus, amaldiçoa aquela doença em nome de Jesus, amaldiçoa aquele vício, amaldiçoa aquela prática pecaminosa em nome de Jesus. Vai funcionar. Você não está ouvindo, você está perdendo, amigo. Você está conversando e você está perdendo a palavra de Deus. Você está perdendo. Eu estou pregando aqui, você fica conversando, você vai perder a bênção. E aí depois não acontece, por quê? Porque a fé vem por ouvir pela palavra. É necessário que você ouça a palavra. Na hora da pregação, não conversa com ele, pode ser marido, esposa. Agora ali, porque senão você não vai receber fé no seu coração. E não tem fórmula mágica, não tem homem mágico, não tem homem com poderes especiais. Eu estou lhe dando a palavra de Deus. Eu fico incomodado assim, meu Deus, você está perdendo o que nós estamos dando, entenda bem, está perdendo o que Deus está falando aqui claramente. Então está dizendo aqui, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Quer dizer, você vai ter de Deus, você vai ter a glória de Deus sobre a sua vida. Mais ainda para nós vamos para Filipenses capítulo 1, agora só para fortalecer a sua fé. Filipenses 1:9. E ele diz assim: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais. Como, pessoal? Em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis, olha que coisa linda, as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia da volta do Senhor, cheios do fruto, entenda, dos frutos que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito
proveito do evangelho. Nós não cremos nisso. Às vezes aparecem coisas, os antigos diziam, há males que vem para bem, né? Os antigos diziam, quem não vem pelo amor? Não, são as lutas que aparecem, mas que fazem você buscar a Deus, que fazem você conhecer a Deus. E se você crê no Senhor, você vai ter tudo aquilo que você está necessitando, é só ouvir a palavra. Então pega o que Deus está falando ao seu coração, guarda com você e você vai vencer, amém? Só isso hoje. Tudo é possível para aquele que crê. Se eu não estou tendo algo, é porque eu não estou conseguindo crer. Se eu não estou tendo algo, é porque eu não estou conseguindo crer no que Deus diz. Repetindo, crer no Senhor não é crer no homem lá de cima, não. É crer no que Deus fala na sua palavra e vai funcionar, amém? Deixa eu passar um testemunho bonito aqui. Olha só, a Maria Aline, criada em lar evangélico, Maria se envolveu amorosamente com outra pessoa. Ela desejava ter esse relacionamento, mas o medo das dificuldades financeiras e a dependência emocional a impedia. Tudo começou a mudar quando uma obreira da igreja passou a orar por ela e evangelizá-la. Tocada pela fé, Maria passou a frequentar os cultos, foi restaurada, deixou o relacionamento anterior, encontrou uma nova vida na igreja, ali conheceu seu futuro esposo e juntos foram abençoados realizando o sonho do casamento. Por favor. Maria Aline cresceu em um lar evangélico. Entretanto, acabou se afastando dos caminhos do Senhor. O inimigo começou a colocar na minha mente que os homens só queriam me usar. Depois eu comecei a me envolver com mulher. Conheci uma mulher que me ajudou. Me envolvi com ela devido também à dificuldade, que eu não tinha alimento em casa, passava fome. Aí ela começou a levar as coisas para me comer. E aí eu comecei a ver que uma pessoa começou a se interessar, a se preocupar comigo. Eu fiquei num relacionamento com ela 2 anos. Eliane é obreira voluntária da Igreja da Graça e conhecia Maria Aline há muito tempo. Vendo esta situação, Eliane começou a interceder pela vida da amiga. Quando ela saía dia de domingo, com a mulher, eu pegava o óleo ungido e começava a rodear a casa dela. Lá onde ela está, rodeava, eu digo, demônio, tu vai ter que sair daqui, eu não te aceito aqui. Deus criou o homem e a mulher. Então não é mulher com mulher, nem homem com homem. Eu sabia que aquilo não era certo, que era errado. E eu, na minha cabeça, se eu morrer, eu vou pro inferno. Só que eu não conseguia me libertar daquilo, porque eu me sentia carente e eu dependia também dela. Eu via nela que ela precisava de uma pessoa ali para lutar por ela. Eu dizia, Aline, bora para a igreja, Aline, que isso não é vida para ti, minha filha. E você é uma mulher bonita, você vai ter um relacionamento com um homem, porque Deus criou o homem e a mulher. E eu vinha para a igreja e eu pedia de Deus, Senhor, me liberta disso. Eu fiquei alegre, né, assim, porque eu disse, Senhor, eu tô resgatando essa alma pro Senhor, que essa alma vai ser sua. Comecei a falar mesmo para Deus, Senhor, eu não quero essa vida, eu não quero essa vida de viver assim. Mandei ela embora, o inimigo tudo colocava na minha mente para me poder voltar para aquela vida, mas eu falei que não queria mais aquilo para mim. E antes também disso eu tinha problema de estômago, não conseguia comer nada. O pastor falou assim, aquele que tiver com alguma coisa sentindo, coloca a mão. Ele colocou a gota do óleo e falou, beba. E eu com o olho fechado, bebi a água, coloquei a mão. E eu senti uma mão arrancando todo mal. Ah, meu Deus, eu já tô até mais bochechudinha e janta à noite, como bem para a honra e a glória do Senhor. Seguindo os caminhos do Senhor, Aline fez um propósito para Deus transformar a vida sentimental dela. E aí lutava, Senhor, me dá um esposo. Me dá um esposo, Senhor. E eu sempre orando. Foi quando eu vindo da igreja, conheci o meu esposo. Quando foi em dezembro de 2024, a gente começou a trocar mensagem pelo Instagram. Eu vinha pedindo de Deus um relacionamento, um casamento abençoado. E a gente começou a conversar e foi quando a gente começou a abrir um propósito. Se for para a gente ser mesmo um pro outro, vamos orar, vamos jejuar. Deus vai providenciar tudo. Eu vou esperar em Deus e sei que o Senhor tem o melhor para mim, assim como para você também.
Deus abençoou os planos do casal e em 2025, Maria Aline e Antônio se casaram. O casamento foi maravilhoso. E eu me vestida de noiva, eles me esperando no altar, chorando, aos prantos, olhando pra mim, me esperando que ele tava. Mas já foi um sonho. Ai, aquilo assim me deu uma alegria, né? Eu disse, meu Deus, graças a Deus, que agora ela tem o nome de senhora. Para honra e glória do nome do Senhor, Deus me deu uma esposa maravilhosa. A vida da Aline é uma bênção, graças a Deus. Toda madrugada ela acorda, estamos de joelho dobrado, antes de dormir, buscando a Deus. Minha vida mudou totalmente. Hoje eu tenho paz, tenho alegria. Antigamente não conseguia ficar sozinha, ficava dependendo da outra pessoa, uma carência muito grande, né? Hoje não. Hoje quem me preenche é o Senhor. Ele é a minha alegria. Não preciso mais estar mendigando amor de ninguém. Eu sei que eu tenho a minha paz, e a paz é o Senhor Jesus dentro de mim. E a Ele toda honra e toda glória, né, pessoal? Deus muda histórias. Mas isso não é por força nem por violência, sempre amando as pessoas e mostrando qual é o plano de Deus para todos os homens, cercando com fé. O que ela fez, aquela senhora, aquela obreira, muita gente faz, pessoal. Nós estamos aqui, muitos de nós, porque teve alguém que nos cercou com a oração, alguém que nos cercou com fé. Deve ver assim, ô Jesus, abençoa esse meu vizinho. Muita gente não sabe que teve vizinho nosso nos colocando diante de Deus, pessoa que nem vamos saber, talvez colega de trabalho, alguém da família do marido, da família da esposa, da família do pai, da mãe se converteu primeiro. Você quer ver uma coisa bonita aqui na Bíblia? Romanos, capítulo 16. Vocês já leram isso aqui uma vez? Ainda que alguém diga que não era do Paulo falando, mas vamos ficar só com a Bíblia aqui só. Versículo 7 diz: saudai a Andrônico e a Júnia, meus o quê? Parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então, antes do Paulo se converter, do Saulo de Tarso se converter, tem as duas pessoas da família, Andrônico e Júnior, se converteram antes dele. Nós não sabemos, porque tempo nós falamos da oração de quem que orou pelo Paulo. Quem lembra? A oração de Estevão, lembra? Quando Paulo estava sendo apedrejado, ele orou e disse: Pai, não lhes imputes de pecado. Ali estava o Saulo de Tarso, líder das pessoas que estavam apedrejando Estevão. E dias depois ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas também olhamos aqui que tem pessoas, é assim, um planta, outro rega, vai ser a minha oração, a sua oração, vai cercando a família com fé. Uma hora dessa, no local de trabalho, uma senhora nos contou: Pastor Jaime, eu orava tanto para o meu marido vir à igreja. Meu marido tinha uma raiva do Senhor, não sei porquê, ele disse que te odiava, e não sei o que, aquele negócio todo, e um dia eu vou lá naquela igreja e vou quebrar a cara daquele pastor. E um dia a igreja estava cheia nesse dia, nós colocamos cadeiras aqui, e ela estava sentada na frente, e sentou uma pessoa atrás dela, ela não viu, daqui a pouco ela veio a mão assim, nas costas dela. Quando olhou para trás, viu, o que ela pensou? Ih, ele veio brigar com o pastor Jaime. Aí ela veio falar o bem, ele disse assim. Aí depois assim, eu já estou ouvindo há algum tempo, você estava lá atrás. Já estava indo, amigo, nós temos hoje crer, tudo é possível para aquele que crê. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. É aquele que você diz que não quer nada, é no álcool, nas drogas, na prostituição, é aquele que está desenganado pelos médicos, mas não dá o braço a torcer. Deus está trabalhando. Hoje nós vamos orar, fazer orações aqui fortes, mas não esqueça a mensagem: crer em Deus é crer na sua palavra. É crer exatamente isso aqui que você vai ler agora para terminar. Vamos para Marcos de novo, você vai ouvir novamente. Versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso inclui a nossa casa, a nossa família. Aí diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Atenção, mas quem não crer será condenado. Amigo, não é só ser batizado, não. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, como Paulo falou. Você tem que crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, e deve dizer para ele: Jesus, me salva, e ele vai te salvar. Nós temos que tomar uma posição séria, nós vamos ver isso aí. E ele diz mais: e estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem em meu nome,
expulsarão demônios, falarão novas línguas, ter o batismo com o Espírito Santo, pegarão as serpentes e beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e mais, imporão sobre os enfermos, curarão. Coloque e creia, coloque sobre alguém da sua família, doença, sai dessa pessoa em nome de Jesus. Você pode fazer isso, não é pastor, não é todo aquele que crê. Terminando, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Vamos lá, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com os sinais, que quem vai confirmar o Senhor, a palavra não é minha, é dele. Ele que disse: em meu nome expulsarão demônios, que você tem que fazer. Ele que disse: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Então começa a cercar a sua família com essa fé, não é o que você vê. O Abraão não podia olhar para o corpo dele, não vai dar, eu tenho 100 anos, olhar para o corpo da Sara, muito menos ainda. Pense que eles tiveram um processo normal, dá para entender o que é um processo normal, marido e mulher, homem e mulher, para ter um filho. Não foi como a Virgem Maria, que não teve toque de nenhum homem, porque Deus não se fez homem para tocar em Maria, não, Deus se fez homem dentro de Maria, por isso ele é filho da bendita Virgem Maria. Entenda bem, Deus não se fez homem para tocar em Maria, não, Deus se fez homem dentro da Maria, é diferente. Abraão não, Abraão como homem, ele teve um relacionamento com a sua mulher, quer dizer, um relacionamento marido e mulher, aí que está o milagre. Porque ele mesmo falou, ela diz assim: terá o meu Senhor deleite ainda? Entenda, para termos um relacionamento, termos um filho, mas Deus deu. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. O que ele fez foi acreditar na palavra. Acredite, crer em Deus não é crer num ser superior, não é crer num homem lá de cima, não é crer no que Deus diz, e quem crê faz o que ele mandou, aí você vai vencer. Jesus foi claro para o homem: tudo que está na Bíblia, tudo é possível para aquele que crê. Todas as promessas estão aqui, todas as declarações, todas as bênçãos, inclui a família, é para você, a sua casa. Hoje leva a sua família para crer, sua família toda será de Jesus, amém? Vamos orar por ela, fiquem de pé, por favor. Você preencheu a folha com o nome dos seus familiares? Isso. Primeiro você ore por você. Queria que você fechasse os olhos. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E deve dizer para ele: Senhor Jesus, me salva. E ele vai te salvar. Não importa quem foi você, um religioso ou um criminoso, você será uma nova criatura. A minha fé está unida com a sua fé, minha irmã. Eu levanto a minha voz contra o inferno agora. Eu levanto a minha voz contra os principados. Eu levanto a minha voz contra as potestades, contra toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Levante a folha agora numa atitude de fé, levante numa atitude simbólica. A campanha é igreja de joelhos, família de pé. Levante a sua família, isso em nome de Deus. Fora Satanás, fora do casamento, fora dos filhos, fora da saúde, fora da pessoa que está doente, pessoa que está com câncer, pessoa que foi desenganada pelos médicos. Vamos, sai da próstata daquele homem em nome de Jesus. Sai, que nós mandamos. Vai saindo câncer, vai saindo doença incurável, vai saindo doença terrível, vai saindo da criança, vai saindo do adulto, o problema psíquico, emocional, o problema neurológico, vai saindo, que nós quebramos esse poder das trevas, nós quebramos esse poder do inferno sobre esta casa, sobre essa família. Demônio do alcoolismo, demônio das drogas, demônio da prostituição, saia agora. Saia toda e qualquer obra do inferno. Satanás, você tem sussurrado no ouvido do marido: abandone essa sua esposa. Tem falado no ouvido da esposa: abandone o seu marido. Satanás, você não vai destruir esse matrimônio. Nós estamos mandando: sai desta casa agora. Vai soltando os filhos agora. É o temperamento explosivo, é o pavio curto, é a pessoa estourada. Vamos, demônio, sai desta casa agora. É briga toda hora, é confusão toda hora, é xingamento
arrebatamento, é quebra-quebra dentro de casa. Nós estamos anulando a sua obra. Nós sabemos que você rouba, nós sabemos que você mata, nós sabemos que você destrói, mas nós temos o nome de Jesus e nós desfazemos toda obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, aquele voodoo, aquela bruxaria feita com boneco de pano, com boneco de gesso, com boneco de madeira, com boneco de joias. Em nome de Jesus, Satanás, sai desta casa agora. É o fogo de Deus que está queimando, é o demônio que colocou a doença, é a enfermidade na família, é a miséria dentro de casa. Onde você estiver, Satanás, pula para fora, sai deste lar, solte essa família. É o fogo de Deus que está te queimando, em nome de Jesus. Na autoridade deste nome sai demônio que faz a mulher ser estéril, o homem ser estéril, que faz a mulher abortar, vai embora. Demônio que faz o homem ter nojo da mulher, que faz a mulher ter nojo do marido. Demônio que coloca o pai contra o filho contra o pai, o irmão contra o irmão. Demônio que está amarrando um inventário, está amarrando uma herança, está amarrando um caso na justiça, onde a pessoa está sendo caluniada, onde a pessoa está sendo pagada porque ela não fez. Eu digo, sai mentira, espírito da mentira, vai embora. Toda maldição que está nesta casa, toda maldição que está nessa família, ela é quebrada, ela é desfeita, ela é anulada agora. Isso sai. Demônio que faz a pessoa ver vultos, que faz a pessoa ouvir vozes, que faz a pessoa sentir a presença de alguém, não tem ninguém. Todo feitiço que está nessa casa, toda obra do inferno, sai, vai embora. Em nome de Jesus, levante essa folha. Declare que a sua casa é do Senhor Jesus. Declare que a sua família é do Senhor Jesus. O que você liga na terra está ligado no céu, meu irmão. Não tem força das trevas, não tem força do inferno, não tem força do diabo, não tem força do mal que resista o agir de Deus, o operar do Senhor. Isso, creia somente. Você verá a glória de Deus na sua casa, você verá a glória de Deus na sua família. Diga assim: Senhor Deus, mais uma vez eu venho declarar diante de ti e de todos, eu e a minha família pertencemos ao Senhor Jesus. Amém.